Ageu, capítulo 2. Olha, a primeira vez que eu tenho oportunidade de estar nesses últimos dias pregando no livro do profeta Ageu, sem falar em obra. Por quê? Nós usamos, durante o período que nós começamos a engrenar a questão da obra, a gente começou engrenando e fazendo reflexões no livro do profeta Ageu. E disse muito para nós sobre a nossa construção, a necessidade de reestruturação do santuário. E hoje a gente está aqui nesse lugar maravilhoso. E é até importante lembrar aos irmãos que nós temos compromisso com esse lugar maravilhoso que nós reestruturamos. E a obra, ela não pode parar e ela precisa continuar. Ela tem fases, tem etapas ainda que nós ainda não fizemos. Mas se nós olharmos 6 meses atrás, nós éramos somente um sonho, né? E a gente lia o livro do profeta Ageu e Deus mandando reestruturar a casa. Mas hoje eu quero fazer com os irmãos uma aplicação desse texto para os nossos lares, para nossas famílias, para a nossa casa. Onde se aplica esse texto na minha casa, na minha família, na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Então eu vou ler aqui Ageu, capítulo 2, e você pode me acompanhar. Vamos ler juntos? Do verso 1 ao verso 9. Ageu 2, de 1 a 9. Ageu 2, de 1 a 9. Vamos lá? No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, leitura responsiva, pode ler os irmãos. Vamos por essa versão aqui, né? Verso 3. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Por favor, saia da NVI para mim, meu abençoado irmão, e vá para a Ferreira. Isso, obrigado. Verso 2. Isso. 3 agora. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Verso 4. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Nós vamos até o 9. E farei tremer todas as nações. Virá o desejado de todas as nações. Encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus possa nos abençoar quando nós recebemos a sua palavra, que é abençoada. Meus irmãos, eu quero falar aqui com o seguinte tema, nesses próximos 28 minutos que nos restam para encerrarmos o culto, com o seguinte tema: a minha casa é um lugar de glória. Amém? Minha casa é um lugar de glória. Repita comigo. Minha casa é um lugar de glória. A minha casa. A glória da casa está não no fato dela se destacar pelo poder aquisitivo da família que ali está. A glória de uma casa não está no fato do entendimento, do potencial
intelectual das pessoas que ali estão, da vitalidade das pessoas que ali moram, se ali é uma casa de um jovem casal, de um casal de idade mediana, ou se ali é a casa de um casal idoso, a glória do Senhor não está nisto. A glória do Senhor sobre nossas casas, meus amados e queridos irmãos, eu creio que é um grande desejo de todos nós, que a glória do Senhor esteja na nossa habitação, como esteve na casa de Raabe, aquela mulher que deveria ser morta, sua família seria morta, mas a sua casa foi marcada, porque a glória de Deus estava sobre a casa daquela mulher. A glória de Deus estava sobre a vida daquela mulher. Mas, meus amados, o que significa uma casa cheia da glória de Deus? O que significa uma casa cheia da glória de Deus? Qual é os sintomas de uma casa cheia da glória de Deus? O doutor Luiz Felipe nos falou também sobre sintomas de diversas enfermidades, sintomas de diversas patologias, mas qual é o sintoma de uma casa que está cheia da glória de Deus? Exatamente o verso 9 que diz assim, ó: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar vos darei a paz. Esse é um sintoma, vai ter paz na sua casa, amém? Meus irmãos, não tem coisa pior do que a gente ser atormentado dentro de casa. Não tem coisa tão ruim como você viver uma tormenta dentro da sua própria casa. Como é bom quando a casa está em paz, não é? A alegria de poder voltar para casa. Você sabe que há pessoas que ficam andando pelas ruas, existem pessoas que ficam nos botequins até de madrugada, existem pessoas que ficam perambulando pela rua, porque a casa delas é um inferno. Às vezes elas preferem ficar na rua. Há pessoas que têm tristeza quando pensam em voltar para casa. A hora de ir para casa dá tristeza, porque o lar se transformou numa turbulência. O inimigo entrou de tal maneira naquela casa, naquela família, nas pessoas que ali estão, que viver na rua seria melhor do que viver naquela casa. Mas, meus amados e queridos irmãos, onde a glória de Deus habita, a palavra diz que há paz. E aí, uma boa pergunta que nós poderíamos fazer aqui agora é o seguinte: como eu posso, de que maneira eu posso fazer com que a minha casa seja um território da glória de Deus, protegido pela glória do Senhor Jeová, um lugar onde Deus está dominando? Nós cantamos aquela canção: faça do meu lar, Senhor, um lugar de quê? De harmonia. Faça do meu lar sua casa todo dia. Onde? Onde quem tem prazer? Onde Jesus, o Senhor, tem. Meus irmãos, Deus tem tido prazer na nossa casa, no nosso lar. Deus tem tido prazer. Pastor, é claro que Deus tem prazer na minha casa. Você está xingando seus filhos? Tem palavrões lá contra os seus filhos? Meus irmãos, Deus tem tido prazer em ficar? Meu irmão, o irmão tem maltratado com palavras pejorativas sua esposa? Não, pastor, Deus tem prazer em estar lá em casa. Minha irmã, a irmã tem desprezado o seu marido como autoridade do lar? São perguntas que só cada um pode responder. Diz que só conhece uma pessoa, diziam os antigos, quem come com ele um saco de sal. Mas não é comer um saco de sal para a pressão subir e ele ter problema, não. É porque aquela saca de sal, no entender dos antigos, ia levar muito tempo para se comer uma saca de sal. E aí, é ali que as pessoas iriam se conhecer melhor. Então, quem te conhece, quem sabe quem é você, como que é a sua casa, como que está a sua casa, como que está a nossa casa, irmãos? E aí o Senhor, eu quero falar um pouco aqui nesta manhã sobre isso, o Senhor sendo glorificado dentro das nossas casas, o nosso lar, e realmente um território espiritual controlado pelo poder do Espírito Santo. O Senhor mandou essa mensagem, e esse aqui é um tempo, quando o profeta Ageu profetizou,
Foi um tempo que o povo estava andando longe de Deus. Todo mundo sabia o que era certo. Todo mundo sabia o que era religião. Todo mundo sabia o que era a lei de Deus. Todo mundo sabia o que era oração. Todo mundo sabia o que era louvor, adoração. Todo mundo sabia tudo. Mas estava todo mundo longe de Deus. E aí o povo começa a se voltar. Agora é um tempo que o povo está voltando. E aí Deus manda o profeta Ageu trazer uma mensagem, que ele quer implantar a glória dele na casa e nas casas dos israelitas. Eles teriam a glória de Deus debaixo de suas tendas, mas para que a glória do Senhor estivesse ali, uma das coisas que eles precisariam fazer eram se esforçar. Não vai vir automaticamente. Então anota isso. Para que a glória de Deus esteja na minha casa, eu preciso me esforçar. Verso 4 de Ageu 2. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos vós, todo o povo da terra, diz o Senhor. Meus amados, Deus falou primeiramente ao líder, Zorobabel. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão, irmã. Você é líder espiritual na sua casa. Você tem a liderança da sua família. Você é líder administrativo da sua casa. E ninguém tem que mandar dentro da sua casa, a não ser você, marido, e a senhora, esposa. Vocês são os responsáveis pelo lar. Pastor, lá em casa nós não estamos podendo fazer mais isso, porque nós temos um filho e esse filho não deixa. Preste atenção, meu irmão, se você está sano, se é você quem resolve os seus problemas, ninguém tem que mandar dentro da sua casa. É decisão do marido e da mulher. Deus entregou a casa para vocês dois administrarem. Mulher sábia edifica a sua casa. O marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é da igreja. Biblicamente, a autoridade administrativa do lar compete ao esposo e à esposa. Só eles podem dividir entre eles. Filho nenhum, manda em pai e manda em casa. Você quer mandar, vai casar. E arranja a sua casa, vai mandar na sua. Porque na casa do seu pai e da sua mãe, Deus deu a eles a administração, a autoridade para administrar. Amém, igreja? Porque está difícil pregar a Bíblia, sabe? Que as pessoas não estão querendo mais ouvir Bíblia. A moda agora, você pode xingar pai, pode xingar mãe. Pasmem, tem filho até botando pai e mãe para fora de casa. Olha que tempo que nós chegamos. Olha que pé que essa sociedade chegou. Que inversão que essa sociedade chegou. E aí o Senhor, então, ele chama Zorobabel. Presta atenção como ele chama Zorobabel no início do verso 4. Ele diz assim, esforça-te, Zorobabel. Sabe quem é Zorobabel? Se você subir um pouquinho, vai falar assim, fala agora Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. O principado, a autoridade é sua, irmão, é sua, irmã, no seu lar. Deus quem deu. Deus quem deu. Quando vocês decidiram se unir, Deus formou um novo lar, uma nova família e entregou a vocês. Disse, administrem aí. Cuidem dele. Deixa eu te falar outra coisa. O inimigo, se tem uma coisa que ele gosta de derrubar, é líder. O diabo, ele gosta de roubar líder. Ele tem prazer de roubar líder, porque o diabo, ele quer mandar em tudo. Ele é possessivo, autoritário, ele quer mandar em tudo. Então, se ele puder destruir a sua liderança no seu lar, ele não faz por menos. Mas não só o líder administrativo do povo, o príncipe Zorobabel, foi chamado à responsabilidade, meus amados, meus queridos irmãos, também o líder espiritual. Olha quem é o líder espiritual, presta atenção. Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Você sabia que você é o líder espiritual da sua casa? A irmã sabia que a irmã é a liderança espiritual da sua casa?
Assim como o pastor é líder espiritual da igreja, você é o líder espiritual da sua casa. E às vezes a pessoa tem a casa espiritualmente toda bagunçada e quer mandar na igreja. É uma loucura isso. Às vezes espiritualmente não está ministrando sobre seus filhos, marido que espiritualmente são verdadeiras pragas dentro de casa, quer mandar na igreja. Você tem uma liderança espiritual na sua casa para repreender o espírito das trevas e não deixar entrar no seu lar. A responsabilidade de montar guarda, de sentinela e de tomar conta é sua, irmão. É sua, irmã. Na minha casa, a responsabilidade espiritual é minha e da Silvia de tomarmos conta da casa. E o Senhor chamou. Esforça-te, Josué, líder espiritual. Vai haver esforço para administrar esse negócio, vai haver esforço de âmbito material, mas vai também haver esforço espiritual. Você não pode perder a sua casa espiritualmente. Se você perder a sua casa espiritualmente, foi tudo pro brejo. E aí como que eu faço para não perder a minha casa espiritualmente? Eu não tenho outra saída. Eu tenho que orar pela minha casa. Eu tenho que colocar meus joelhos no chão. Eu tenho que clamar ao Senhor. Lamentações de Jeremias, põe a tua boca no pó. Pode ser que haja solução. Pastor, eu não sei o que aconteceu, eu dei para o menino a melhor escola. Eu dei para a menina valores e princípios. Olha onde meus filhos foram parar. Não brigue com isso. Não fique brigando com coisas materiais. Brigue espiritualmente. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não fique também debaixo de um jugo de frustração, porque o seu filho se desviou. Você perdeu uma luta, mas a guerra não está perdida. Continue clamando. Continue acreditando que Deus vai restaurar. Porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Receba a palavra. Você não pode recuar do lugar de oração. Diga aos seus filhos, olha, o diabo pode tirar vocês de perto da igreja. O diabo pode tirar vocês do culto. Mas em nome e pelo sangue de Jesus, ele não vai tirar a igreja de vocês e não vai tirar o evangelho de dentro de vocês, porque eu coloquei isso aí dentro de vocês com oração e nunca mais vai sair. Vocês podem ir para onde for. Vocês vão carregar isso, quer como peso de vida, quer como peso de condenação, mas eu tenho certeza que nunca mais vai sair de vocês. Instrui o menino o caminho que deve andar, e quando se envelhecer, não se desviará dele. E aí o Senhor, depois de falar ao líder administrativo Zorobabel, ao líder espiritual Josué, o Senhor agora falou à casa toda. Ele disse, fala a Zorobabel, verso 2, filho de Sealtiel, príncipe de Judá. Fala a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fala para o resto da casa, fala para o povo todo. Aí os nossos filhos vão ouvir. Para a glória de Deus. Eles serão alcançados por aquilo que nós cremos de responsabilidade, compromisso administrativo, de responsabilidade, compromisso espiritual. Todos os nossos filhos serão alcançados. Meus irmãos, eu já vi muito excluído voltar depois que os seus pais já nem estavam mais ali nos bancos da igreja. Depois que seus pais já eram mortos, eles voltarem à pregação que ouviram quando criança.
Muitos aqui acompanharam, outros são mais novos e não. Final da década de 90, havia um cantor que se popularizou muito no meio evangélico. Ele era um cantor de casas noturnas e se converteu naquele período. O nome dele, José Tostes. Eu tenho a impressão que José Tostes é vivo. A última vez que eu vi, ele estava com 92 anos. Eu tenho a impressão que ele é vivo. Não tem notícia de falecimento dele, mas provavelmente não canta mais, né? Poucos têm o privilégio que o Feliciano Amaral tem, aos 96 está cantando. Mas o José Tostes, ele era cantor da noite. E começou a fazer sucesso. Começou a ganhar espaço no rádio. Naquela época era pouca televisão, era muito mais rádio. E quando chegou ali na década de 90, não sei se no início da década de 90, o que acontece? Ele foi visitar a mãe dele. Ela estava muito doente. E ela conversou sério com ele. Ela disse: a todos os meus filhos, eu vou dizer até breve, porque eles vão me ver no céu. Mas para você, na vida que você está vivendo, eu vou te dizer adeus. Nunca mais você vai me ver. E ele foi embora angustiado com aquilo. Só que o que ela falou, ela escreveu. Ninguém sabia. Dias depois ela escreveu aquilo. E no dia do velório dela, ele era a grande espera. O cantor José Tostes virá para o velório da sua mãe. E quando ele chegou lá, para a surpresa dele, havia uma carta dela escrita para ele. E quando ele ouviu a leitura daquilo, ele saiu daquele velório com uma convicção. Ele não ia mais ser cantor do mundo. Ele agora entrega a sua vida a Jesus. E ele cantou um hino assim: ó, vai me encontrar na glória, na Jerusalém de Deus, lá na habitação notória que Jesus nos prometeu. Lá encontrarei amigos que serão em Cristo irmãos. Cantaremos belos hinos, vai de todo o coração. Aí ele gravou a música da mãe. Ela amava essa música. E ele gravou. E eu me recordo que muitas vezes eu via a minha falecida avó, que falava do evangelho para mim, ouvindo essa música. Eu, garoto, ouvia minha avó ouvindo essa música. E ficou gravada aqui, para o resto da minha existência. Meu amado, meu querido irmão, minha querida irmã, a nossa casa é lugar de glória, da glória de Deus. E o Senhor nos chamou com a missão, o Senhor nos chamou, nos designou para nós administrarmos a casa, Ele nos chamou para nós conduzirmos a casa espiritualmente, e Ele chamará os nossos filhos. Amém? A glória de Deus está na casa de quem se esforça. A glória de Deus está na casa de quem trabalha. E diz assim, o restante do texto que lemos. Ele começou, ora, esforça-te, Zorobabel, Josué, todo o povo. Aí depois diz assim, no final do verso 4, e trabalhai, porque eu sou convosco. Para conquistarmos a glória de Deus em nossos lares, é preciso haver trabalho. Mas pastor, qual a diferença de trabalhar e esforçar-se? O trabalho é a prática, meu irmão. É a obra, é a seara, é fazer, é se apresentar, é dizer, eu estou aqui, eu estou pronto para fazer. É o que precisa? É para oração, eu estou para oração. É para EBD, eu estou para EBD. Nós vamos para a rua evangelizar, eu estou pronto para ir. É para PGM, eu estou pronto para ir para o PGM. Porque eu quero fazer a obra de Deus, eu quero seguir a visão que Deus tem para a minha igreja, para a minha vida, para a minha casa. Não adianta a gente ser membro da igreja, aparecer esporadicamente na igreja. Nós vamos ensinar isso para os nossos filhos.
Eles vão aprender isso de nós. E depois eles vão ser isso ou um pouco menos do que isso. Porque eles nunca nos viram trabalhar para o Senhor. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, diz a canção. E há uma coroa real nos dará Ele no céu. No labor, com fervor, a servir a Jesus. Com a esperança e fé e com a oração, até que volte o nosso Redentor. Trabalhar para o Senhor. E o Senhor mandou que Josué, o Senhor mandou que Zorobabel, mandou que o povo trabalhasse para que a sua glória se estabelecesse. Na seara de Deus não existe nenhum desempregado. Coisa boa, irmãos. Na seara de Deus não existem desocupados. As bênçãos do Senhor estão sobre aqueles que estão ocupados. Quando alguém está ocupado, não sobra tempo para fazer coisas erradas, dá trabalho. Meus amados irmãos, manter uma casa arrumada, só as donas de casa sabem dizer quanto trabalho dá. Às vezes eu vou para a casa do rancho, e aí eu brinco com Silvia e falo assim, aqui é minha casa, na roça, porque Silvia, anteriormente, ela não gostava muito de ir para a roça, não. Agora, graças a Deus, quando eu falo com ela, vamos para o rancho, aí ela gosta de ir. Aí eu falo com ela, aqui é minha casa. Aí ela vai lá e ela olha, eu deixo aquilo, tem dia que está uma confusão danada. E às vezes ela chega lá, trabalha, eu fico preocupado. Aí quando a gente fala assim, vamos embora para casa, ela fala assim, eu estou muito cansado. Eu estou muito cansada. Meus irmãos, dá muito trabalho. A dona de casa tem muito trabalho. Tem marido, parece que é cego, não parece? Não parece? Rapaz, a mulher levanta cedo, vai lá, dá aquela corrigenda na sala, né? Que normalmente a sala fica direitinho, né? Dá aquela corrigenda na sala, vem ajeitando e ajeita a banheira, ajeita não sei o quê, o marmanjo está lá dormindo. Aí ela vai para a cozinha, começa a fazer café, não sei o quê. Ele sai do quarto, vai para a sala, desarruma o que ela desarrumou na sala. E ela está lá fazendo o almoço para ele, preparando o almoço para ele. Aí o café dele já está pronto. Ele vai lá, senta, toma café. Meu irmão, não lava a xícara que toma café. Faz isso não, irmão, pelo amor de Deus. Faz isso não, lava a xícara que você toma café. Ajuda a irmã, faz isso não. Dá uma ajuda. Como diz aquele apresentador da televisão lá, me ajuda eu. Dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Aí ele vai lá, bagunça a cozinha com café. Aí ela vai lá para consertar a cozinha do café para ela começar o almoço. Ele já parte de lá, vai bagunçar o banheiro que ela já arrumou. Aí ele toma banho igual um pato. Coisa triste. Se tem boxe, por que você molha o banheiro todo infeliz? Você também molha o banheiro. Essa risada te entregou, hein? Misericórdia. A mulher fica atrás desse homem o dia inteiro, consertando o que esse homem escangalha dentro de casa. Aí quando chega o final, ele fala com ela assim, eu estou achando você meio desanimada. Eu te chamo para passear, você não quer passear. Que vontade de dar uma coça nele. Se você fosse a mãe dele, você vai assim, se eu fosse sua mãe, você ia aprender na marra. Não é? Meu irmão, para botar a casa em ordem dá trabalho. Espiritualmente é a mesma coisa, meu irmão. Se você não se unir com a sua esposa, na palavra, na oração, se vocês não conversarem acerca das investidas de Satanás contra a sua família, a sua casa vai ficar fora de ordem e a glória de Deus não vai estar lá. Espiritualmente é necessário. Não tem mulher que consiga manter sozinho, assim como não tem marido que consiga manter sozinho. Isso é papel da família, do casal, para depois trazer os filhos. Tem que haver cooperação, trabalho. Trabalhai. As bênçãos do Senhor estão sobre esses que estão trabalhando. Muito trabalho. Quando fazemos a nossa parte, meus amados, o nosso Deus, Ele cuida do restante. Dá trabalho, mas a gente não está sozinho. O verso 7 do capítulo 2 diz assim, olha só, verso 7. Deus mandou que o seu povo trabalhar e disse assim, eu, Deus, nosso Senhor, Criador, farei tremer todas as nações
e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aquilo que a gente não pode, Deus vai fazer. Ele vai cuidar. Ele vai estabelecer. O que a gente tem que fazer é trabalhar. Meus amados, a glória de Deus está na casa de pessoas que têm aliança com Deus. Você tem aliança com Deus? O verso 5 diz assim, ó: segundo as palavras que concertei convosco quando saístes do Egito, segundo a aliança que eu fiz com vocês. Você sabe que a sua casa tem uma aliança com Deus, amém? Amém? A minha casa tem aliança com Deus. Repita isso. A minha casa tem aliança com Deus. Aí não adianta, meu irmão. Pastor, minha filha está namorando um rapaz e o rapaz mexe com as crenças aí, uns ocultismos, um negócio. Minha irmã, sua casa tem aliança com Deus. Isso aí não vai entrar na sua família, não. Vai entrar, não. Pastor, mas e se ela casar com ele? Já está errado, não era para casar. Porque as trevas não têm comunhão com a luz. A Bíblia diz isso. As trevas não têm comunhão com a luz. Não era para casar. Mas, meu irmão, se eventualmente ela casar, o apóstolo São Paulo disse que o marido incrédulo é santificado pela mulher e por esta causa os filhos não são imundos. Então ele nunca vai conseguir gerar maldição para dentro da sua geração, porque a sua geração tem aliança com Deus. E Deus não quebra aliança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode estar vendo o filho se desviar. Você pode estar vendo ele querer andar rebelde. O José Toste pode ir para onde foi. Mas a mãe dele sabia que havia uma aliança daquele menino com Deus. E a sua casa tinha uma aliança com Deus. É interessante isso, sabe por quê? Talvez as pessoas rissem dela. Falam assim, a senhora acredita que a senhora vai trazer um cantor popular de volta? E naquela época, ser evangélico naquela época era ser discriminado. Era ser discriminado. Não tinha essa abertura que nós temos hoje do evangelho estar em todo lugar. Não tinha isso. Era ser discriminado. Era largar o sucesso, a fama, para vir para o meio de um povo que era discriminado, era considerado um subpovo. Mas aquela mulher acreditava. E acreditava tanto que antes de ir embora ela escreveu para ele. Ela sabia que ele fazia parte da aliança que ela tinha, não com ele, mas com Deus. Ela tinha uma aliança com Deus. Você está vendo a diferença? É isso que a gente tem que ter, aliança com Deus. E a glória do Senhor estará sobre nossas casas. Amém? Que o Senhor Deus, que é maravilhoso, possa nos esclarecer a cada dia a presença da sua glória no nosso lar. A coisa mais preciosa, a coisa mais bonita, o lugar mais maravilhoso que nós temos é, sem dúvida alguma, a nossa família. Aí eu quero terminar a palavra desta manhã recordando uma clássica ilustração que falava de um homem, um artista, que havia se superado em todas as obras que havia pintado. Ele era tão famoso, que não tinha mais, ele não sabia mais para onde ele ia, porque as pessoas o prestigiavam muito, lisonjeavam muito, o seu trabalho era muito elogiado, e aquele homem se tornou tão famoso como pintor que ele já não concorria mais a nada, porque onde ele ia ninguém queria, porque ele ia ganhar tudo. Mas ele dizia para ele assim, um dia eu vou pintar a coisa mais bonita do mundo, mais linda do mundo. Mas ele procurava em tantos lugares, tantas coisas, não achava. E o que ele fez? Ele reuniu seus pincéis, seu material de pintura e disse para a esposa assim, olha, eu vou fazer uma viagem. E ela disse, para onde você vai? Ele disse, não sei. E você vai fazer o quê? Ele disse, eu vou buscar a coisa mais linda do mundo e eu vou colocar na tela a coisa mais linda do mundo. E aí ele começou a andar.
E andou. E a história dele diz que ele passou num povoado, estava tendo uma festa, ele perguntou: que festa é essa? Ah, o casamento. Qual a pessoa mais importante no casamento? Quer queira ou não, é a noiva, né? O noivo é coadjuvante, né? Todo mundo vai ao casamento para ver a noiva, né? Tanto é que o noivo chega primeiro e fica no altar com cara de pastel que ninguém foi lá para ver ele, foi para ver a noiva. Né? E aí ele disse: então eu quero ver a noiva, a pessoa mais importante do casamento, personagem mais importante. E ele se dirigiu à noiva e ele viu a noiva naquela alegria, naquela empolgação, e ele perguntou para a jovem: minha jovem, qual é a coisa mais linda do mundo? E a noiva disse para ele: é o amor. A coisa mais linda do mundo é o amor. É o que me encanta nesse momento, é o que me traz aqui. Ele ficou triste. Porque ele disse: gente, quem pode pintar o amor? Como é que eu vou pintar o amor? Eu quero encontrar a coisa mais linda do mundo para eu botar numa tela. E aí, ele continuou, andou mais um pouquinho, e ele encontrou um soldado. E o soldado estava cansado. E ele perguntou: moço, o senhor poderia me dizer uma coisa? E o moço disse: sim. Qual é a coisa mais linda do mundo? E o soldado disse para ele: a coisa mais linda do mundo é a paz. Porque não tem coisa mais feia que a guerra. A paz é a coisa maravilhosa, extraordinária de se viver. E ele continuou triste. Ele disse: como que eu vou pintar a paz? Como que eu vou conseguir pintar a paz? Tem como. A paz nos traz segurança, mas como que pinta isso? E ele andou um pouco mais, e ele encontrou a última pessoa na sua trajetória, foi um religioso. Aquele religioso, sacerdote, líder, um rabino, ele olhou para aquele homem e disse: esse homem vai me dizer qual é a coisa mais linda do mundo. É impossível que um homem tão piedoso como esse não possa me dizer isso. E ele se aproximou daquele líder religioso e perguntou para ele: meu senhor, qual é a coisa mais linda do mundo? E ele disse: é a fé. Quando você tem fé, você supera todas as dificuldades que estão ao seu redor. É a coisa mais linda que existe em toda a história da humanidade, é a fé. Meus irmãos, ele continuou triste, porque ele perguntou para si mesmo: como que eu, ainda que tenha habilidade, vou pintar a fé, um troço que ninguém vê? E aí ele tomou uma decisão: eu vou voltar para casa. Não adianta procurar. E ele voltou para casa. Quando ele chegou em casa, ele encontrou a sua filhinha mais nova, e quando a criança o viu, correu, se atirou no pescoço dele e disse: papai, que bom que você voltou. Todos os dias eu estava fazendo oração para você voltar, porque eu sinto muito a sua falta. E ele lembrou-se do que o sacerdote havia dito. Qual é a coisa mais linda do mundo? A fé. E ele continua entrando em casa, encontra o seu filho um pouco mais velho, e ele diz: papai, ainda bem que o senhor chegou, porque a gente fica com medo de ficar sem o senhor aqui. E quando o senhor está aqui, a gente está mais tranquilo, essa casa fica mais tranquila. Ele lembrou-se do soldado. Qual é a coisa mais linda do mundo? A paz. E ele vai entrando e vai procurar a sua esposa lá na cozinha, junto àquele fogão a lenha, e quando ele chega perto dela, ela olha para ele e a lágrima corre na sua face, e ela abraça, e ela não precisa dizer nada. A noiva havia dito para ele: qual a coisa mais linda do mundo? O amor. E ele foi para o seu estúdio e começou a pintar um quadro. Não deixava ninguém ver aquele quadro. E o nome daquele quadro era A Coisa Mais Linda do Mundo. E quando ele abriu a cortina para que as pessoas vissem, sabe o que ele havia pintado? A família. Então, meu irmão, a coisa mais linda do seu mundo é a sua família. Se não for para o outro, é para você. Valorize a sua família. Ame a sua família. Por isso que nós estávamos preocupados em chamar a sua família aqui hoje pela manhã. Vamos tomar café juntos.
Vamos orar pela sua família. Por isso que nós trouxemos o doutor Luiz Felipe aqui hoje, para trazer orientação de prevenção para a sua família. E ao final de tudo isso, se você está só, tenha certeza de uma coisa: você agora encontrou uma família. O nome da sua família é PIB Campos. Amém? Então dê um abraço no seu parente que está aí perto de você e diga para ele: você é meu parente em Cristo, hein? Amém? Vamos adorar o Senhor para encerrar? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória ao Senhor. Amém. Olha, na tarde de hoje, na casa da irmã Zilda Barbosa da Silva, ela tem 90 anos, na rua Joaquim Suma 75, na Pecuária. O grupo estará saindo da PIB de Campos às 14 horas. Toda a igreja convidada. Um culto hoje na casa de uma irmã que tem 90 anos, a irmã Zilda Barbosa da Silva, lá na Pecuária. Joaquim Suma é a rua da 7ª igreja de Campos. É a mesma rua da 7ª igreja. Joaquim Suma, número 75. Quem desencontrar do grupo, pode ir direto para lá, rua da 7ª igreja. E lembrando que a irmã Zilda é membro da nossa igreja, tá bom, irmãos? Tá bom? Amém? Vamos adorar o Senhor? O que você precisa melhorar na sua vida, querido? O que eu preciso melhorar na minha? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e